Na aula de hoje, nós vamos falar sobre política de segurança da informação e de duas normas, que são normas da ABNT, que orientam como que se deve elaborar a política de segurança da informação de uma organização. Então, as duas normas que tratam dessa parte de seguranças, a primeira delas é a ABNT 27001, né, que vai tratar o quê? Da elaboração do SGSI, que seria o quê? Um sistema de gestão de segurança da informação, seus requisitos e todas as etapas para a elaboração desse documento. E uma segunda norma, que é a ABNT 17.799, que vai tratar mais especificamente de tecnologia da informação, algumas técnicas de segurança, inclusive algumas que já foram vistas aqui nesse curso, e alguns códigos de práticas para a gestão da segurança da informação nas organizações. Então, nessa aula de hoje, eu vou tratar da norma 27.001, tá? E na próxima aula eu vou falar dessa segunda norma, que é a 17.799. Então, vamos lá então? Então, vamos começar falando primeiro dessa norma da ABNT, né, que é a 27.001. E sobre o que é essa norma, né? Então, o objetivo dela é estabelecer requisitos objetivos para a implementação da política de segurança da informação dentro das organizações. Então, ela vai abordar aspectos de implementação, controles, monitoração, análise crítica e, principalmente, melhoria contínua dessa norma, né? Então, mas antes de entrar na norma, eu queria levantar um questionamento. Será que toda empresa ela precisa ter uma política de segurança da informação? Precisa sim, né? Então, por que precisa ter? Porque exatamente é na política de segurança da informação é que vai estabelecer como que as pessoas que fazem parte daquela organização devem se comportar diante dos recursos de tecnologia da informação, ou seja, o que pode e o que não pode fazer, né? Inclusive estabelece papéis, uma série de questões, para quê? Para que, obviamente, evitar assim comportamentos inadequados ou situações que não são permitidas naquela empresa. A norma, ela vai trabalhar num modelo muito conhecido na administração, que é o modelo PDCA. O que é esse modelo PDCA? Então, o modelo, o que ele se retroalimenta o tempo inteiro, é uma sigla, né, de um termo em inglês que traduzido para o português são essas 4 palavras: planejar, fazer, checar e agir. E o que você faz depois que age? Volta para o início e refaz o planejamento, né? Então, por isso que lá atrás eu falei assim que a política de segurança da informação sempre exige melhoria contínua. E como que seria esse modelo PDCA aplicado ao processo da construção do sistema de gestão de segurança da informação? Então, a primeira etapa é o planejar, né, onde se vai planejar o que entra e o que não entra dentro da política, onde ele vai estabelecer o que deve ser definido em termos de requisitos de segurança da informação e o que pode e o que não pode. Numa segunda etapa, que é fazer, é a implementação e a operação. Então, é nesse momento que são implementados todos os mecanismos de segurança que já estão lá definidos lá na etapa anterior. A terceira operação é a parte de checagem, né? Ou seja, é o monitoramento daquilo que está sendo feito e daquilo que não está sendo feito, né? Então, porque muitas vezes uma coisa é planejar, outra coisa é fazer. Então, tudo aquilo que se planeja e se começa a fazer requer que haja um acompanhamento. E por que precisa desse acompanhamento? Para que se possa passar para a próxima etapa, que é você trabalhar com práticas de manutenção do que está funcionando e melhoria daquilo que não está funcionando. Aí, a partir do momento, determinou o que precisa ser atualizado nessa planilha, volta para o planejamento. Então, por isso que a gente diz que o PDCA é um
ciclo que ele está sempre se retroalimentando e não termina nunca, né? Ou seja, a política de segurança da informação, ela não é algo estático. Talvez aquilo que seja requisito hoje não seja requisito amanhã ou vice-versa. Aqui eu tenho as partes interessadas, né? Então, normalmente, existe de um primeiro lado, as partes interessadas, que são a própria direção da organização, os atores, né? Os funcionários, os colaboradores que fazem parte dessa organização, que obviamente vão ter o quê? Expectativas de algum resultado, e a partir dessas expectativas são levantados aqui um conjunto de requisitos, né? Que vai devolver como saída para as partes interessadas? O resultado da política, a política implementada, as ações que devem ser feitas, como que as coisas devem ou não funcionar dentro dessa organização. Então, eu vou detalhar um pouquinho cada uma dessas etapas para você entender como que se constrói isso. Então, aqui o resumo, né, do que eu planejar, o fazer, checar e agir, né, agir no sentido de melhoria contínua. Vamos passar para frente, que isso aqui praticamente eu já... E qual que é o objetivo dessa norma? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é a quem se aplica. A toda e qualquer organização que contenha recursos de tecnologia da informação. Ou seja, empreendimentos comerciais, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos, universidades, enfim, qualquer organização que realmente necessite estabelecer limites do que pode, o que não pode nos seus recursos de TI. E ele vai especificar o que? Os requisitos para a elaboração do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, SGCI, estabelecendo, implementando, monitorando, analisando criticamente, manter e melhorar, ou seja, como que vai ser implementado aquele ciclo que eu acabei de falar, que é o ciclo PDCA, e o produto final é um documento, né? Um documento em que todos da organização não só têm que ter conhecimento, como também aplicar, cumprir o que está determinado ali, né? Então, normalmente na elaboração desse documento, a primeira coisa que você precisa determinar é o seguinte: quais os agentes que se deseja proteger, né? Quais os ativos, né, de segurança da informação que precisam ser alvo do SGSI. E segundo, né, o próprio SGSI tem que cobrir todas as lacunas para quê? Para oferecer um certo nível de confiabilidade entre ambas as partes envolvidas, né, a alta direção e colaboradores daquela organização. Então, a norma, ela vai definir o quê? Detalhadamente o que vai ser feito? Não. Ela define requisitos genéricos, né? E como que você detalha isso aí? Isso vai depender das características de cada organização e de suas necessidades. Por exemplo, um banco não tem os mesmos requisitos de segurança, por exemplo, que uma universidade ou um comércio. Então, isso vai depender do tipo da organização. Mas é importante que o SGSI esteja em conformidade com a norma. Ou seja, ele deve cumprir todas aquelas etapas ali do ciclo PDCA para atender todos os requisitos. E se alguma daquelas etapas não foi feita, a gente diz que o sistema de gestão de segurança da informação daquela empresa não está em conformidade com a norma, né? E se for excluído algum dos tipos de controle que a própria norma define, ela deve ser justificada, caso contrário, não está em conformidade com a norma 27.001. Aqui uma terminologia, né, que eu vou passar rapidamente, por quê? Porque eu já abordei essa terminologia em outras partes aqui do curso, né? Então, o que é um ativo, né? Qualquer coisa que tenha valor para aquela organização. O conceito de disponibilidade é aquele ativo, né, o que deve estar disponível, quando deve estar disponível, para quem que deve estar disponível. A confidencialidade está relacionada com a privacidade, né? A segurança da informação, nós vimos lá atrás que ela tem 3 pilares, que é a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade. Então, essa política de segurança deve atender os 3 pilares.
Algum evento de segurança da informação, normalmente uma ocorrência que é identificada pelo sistema que implique numa violação da política de segurança que pode causar ou não algum dano. E o que é um incidente? Um incidente de segurança é uma situação inesperada que eventualmente pode causar algum dano para aquela organização. O SGSI, né, que é o objeto aqui da norma, a elaboração desse documento, né, então é um documento formal que tem aqueles objetivos que eu já comentei agora há pouco, né, que é estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente melhoria contínua da segurança dentro da organização. A integridade está relacionada com a exatidão da informação, ou seja, se aquela informação ela for alterada, o sistema deve ser capaz de detectar aquela informação, deve ser capaz de detectar aquela alteração na informação. Risco residual é algum risco que ainda permanece após você implementar tudo que está na política, pode ser que ainda exista algum risco, né? Por isso que o SGSI ele precisa estar o tempo inteiro se retroalimentando. A aceitação do risco, gente, isso aqui é complicado. É a decisão que muitas vezes a organização ela tem que fazer de talvez aceitar algum risco e talvez implementar alguma medida de controle. A análise do risco, né? Então é algo que a organização ela deve fazer o tempo inteiro, né? Que é você implementar políticas, medidas para identificar possíveis riscos à segurança e medidas para combater o risco que foi identificado. E análise e avaliação de riscos é aquilo que tem que fazer o tempo inteiro, né? A última etapa do ciclo PDCA é justamente você avaliar, está tudo certo, aconteceu algum problema, existe necessidade de realizar alguma melhoria na política, né? Então, também isso faz parte da terminologia. A avaliação dos riscos, né, que é o processo de comparar e estimar qual possível dano que algum risco pode ocorrer ou não e obviamente, a partir dessa avaliação, determinar qual que é a contramedida que será adotada. A gestão de riscos, né, está relacionada com ações, né, que a empresa determina que devem ser feitas para combater aquele risco que já foi identificado. O tratamento do risco, né, o processo de seleção e implementação de medidas para modificar um risco, normalmente a gente quer modificar ele para menos, né, a empresa não quer correr risco, mas tem certas situações, dependendo da organização, pode ser um risco permitido, né, dependendo da situação, gente. A ideia é que não haja o risco, mas eventualmente isso pode acontecer. Por exemplo, o caso de universidades, né? Você tem um laboratório de informática onde os alunos, eles até para o aprendizado, eles precisam ter acesso aos computadores e com um nível de permissão, vamos dizer, máxima, né? Então você não pode começar a bloquear muitas coisas por exemplo, num curso de computação, né? Então, na verdade, quando você está adotando uma medida mais liberal para promover o aprendizado do aluno, por exemplo, num laboratório de informática, estou aceitando um risco que algum problema pode ocorrer, né? E o que normalmente se pode fazer em cima disso aí? É manutenção constante nos computadores, né? Então, essa é uma situação de talvez seja melhor aceitar o risco para propiciar o aprendizado daquele conjunto de alunos que precisam de maior permissão para acessar aquele computador, tá? Mas esse eu estou dando um exemplo, é um caso que nem sempre acontece. Então, por isso que eu falo, cada empresa, ela tem requisitos diferentes e situações diferentes. Por isso que lá no comecinho ele começou a falar de requisitos e expectativas dos atores que vão acessar os recursos de tecnologia da informação dessa organização. O que é declaração de aplicabilidade? Como o próprio nome diz, é um documento, né? Então, é uma declaração onde você vai documentar os objetivos dos controles que serão aplicáveis àquela organização. E essa documentação ela precisa ser conhecida por todos os atores que fazem parte da organização.
E quais que são as etapas para a elaboração desse sistema de gestão de segurança da informação? Então, a primeira coisa que se tem que fazer é definir qual que é o escopo, ou seja, a quem se aplica, quem são os atores, né? E quais partes da rede, da organização que vão ser afetadas pelo sistema de gestão de segurança da informação e quais os limites que eu quero implementar. Eu vou dar um exemplo aqui no local onde eu trabalho, que é uma universidade, né? Então, lá eu tenho 4 tipos de atores, né? Que são o quê? Estudantes, professores, funcionários administrativos e, eventualmente, algum convidado que possa ter, por um período temporário, acesso à rede. Então, preciso definir quem são esses atores. Uma outra coisa que precisa ser definida ali no escopo, quais os segmentos de rede que existem nessa organização. Por exemplo, lá onde eu trabalho, existem 4 tipos de segmentos que são separados física e logicamente entre si, que é o quê? A rede acadêmica, né, que é onde ficam os laboratórios acessados pelos alunos, a rede administrativa, né, que é acessada por secretarias e funcionários da área administrativa, a rede sem fio, né, que existe por toda a universidade, e a rede de segurança que trabalha com sistemas de câmara de segurança. Então, perceba que existe, dentro do escopo da rede, 4 segmentos e dentro do escopo dos atores, 4 tipos de atores. E aí, o que você tem que definir é o seguinte, qual que é o limite de cada tipo de ator dentro de cada um desses segmentos de rede dessa organização. Então, por exemplo, será que um aluno pode acessar a rede acadêmica? Pode. Mas e a rede administrativa? Não pode. Onde que é definido isso aí? Nessa primeira etapa. Uma vez definido o escopo e os limites, aí você já define nas linhas gerais do SGSI. Né? Então, você já define o que pode e o que não pode ser feito. Vamos dizer o seguinte, uma primeira versão do que vai ser feito. A partir do momento que você define as linhas gerais, aí começa o trabalho de metodologia de análise e avaliação dos riscos. O que é isso aí? A partir daquelas linhas gerais, quais são os riscos existentes, quais os riscos que eu quero aceitar ter e quais os riscos eu não quero aceitar ter, ou seja, é a análise e avaliação dos riscos envolvidos dentro desse sistema. A partir do momento que eu fiz ali a análise e avaliação dos riscos, aí eu vou começar a identificar quais os riscos que podem ocorrer dentro dessa organização para cada um dos atores, né? E também para cada um dos segmentos de rede dessa organização. Identifiquei quais que são os riscos. Por exemplo, vamos pegar um caso de um risco. Eventualmente, uma pessoa pode acessar um site de conteúdo proibido, ou então uma pessoa pode acessar Deep Web, ou uma pessoa pode fazer um download de algum software, instalação de um software num computador daquela organização. Perceberam? Então, assim, qual que é o risco envolvido de cada uma dessas ações que eu acabei de relacionar? E aí, a partir de você identificou os riscos, qual que é o impacto desse risco? Por exemplo, um dos riscos lá era o download e instalação de algum software em algum site de download que a gente tem aí pela internet. Qual que é o impacto disso aí dentro do sistema de informação daquela organização? Será que pode? Será que não pode? Será que vai gerar um impacto negativo? A partir daí, aí sim, aí você define quais são as opções de tratamento. Ou seja, o que vai ser feito para impedir que aquele risco se converta em algum dano para a organização. Então, normalmente, o que vai ser feito? Ali você vai determinar, olha, existe um firewall, vai ter um proxy, a rede deve ser segmentada da seguinte forma, entendeu? Então, assim, você vai ter que configurar algumas permissões de usuários, daquilo que pode ou que não pode, né? Então, quais as opções de tratamento que eu tenho? A partir daquelas opções, né? Nem todas as opções serão
implementadas, a última etapa é a escolha do controle, ou seja, o que vai ser feito para realmente minimizar esses riscos que foram identificados, analisados nas etapas anteriores. Então, essas são as etapas para a elaboração de um sistema de gestão de segurança da informação de uma organização. Aqui na definição do escopo, né, alguns detalhes que a norma fala, que é o seguinte: a primeira coisa é que o escopo varia de empresa para empresa. Então, depender do quê? Das características do negócio. Então, é uma boa ideia eu sair pegando modelos prontos? Não é, não. Né? Então, a partir da definição do escopo, aí o que vai ser definido? Ó, os objetivos da segurança nessa empresa, adequação às obrigações legais e contratuais. Vamos pegar uma obrigação legal. Vamos supor que essa empresa está pensando em monitorar o que cada usuário acessa via internet. Né? Isso, de certa forma, é uma quebra de privacidade. Será que a lei permite fazer isso? Será que a lei não permite fazer isso? Então, aí é que vai ter que se observar o que pode e o que não pode, porque uma empresa não pode definir uma política que possa infringir a legislação vigente no Brasil. Quais os critérios que se vai adotar para avaliação de risco? Se é um risco baixo, médio, alto e, principalmente, né, a direção da organização tem que participar do processo o tempo inteiro. Né? Então, a direção ela precisa aprovar o que vai ser implementado. Lá na metodologia de análise de avaliação dos riscos, né, algumas coisas precisam ser definidas. O primeiro, qual que é o critério que se vai adotar para aceitar ou não um eventual risco? Né? Então, e como que eu vou determinar a metodologia para análise de um risco? Né? Então, vamos supor que seja um risco de instalação de um software indevido. Como que eu vou determinar os critérios para aceitar isso ou não? Que eventualmente tem empresas que podem permitir e outras podem não permitir. Né? Então, não é algo fixo. Lá na identificação dos riscos, é muito importante você identificar os ativos, ou seja, quais os recursos de TI existentes, né? O arquivo, sistema de banco de dados, HDs, o computadores, enfim, né? Quais os ativos daquela empresa, quem são os proprietários daqueles ativos. Então, por exemplo, se for numa universidade, um banco de dados de estudantes, esse é um ativo muito valioso. Né? Quem que é o proprietário, quem que pode acessar o banco de dados de estudantes de uma universidade? Ou então, por exemplo, as notas de um determinado aluno. Né? Um aluno ele tem direito a consulta a sua própria nota, mas a nota dele não pode ser publicizada. Então, a nota do aluno é um ativo. Quem que é o dono daquela informação? Identificar as possíveis ameaças e vulnerabilidades desses ativos, né? Então, por exemplo, um vazamento de informações de alunos. Isso é uma ameaça e vulnerabilidade. Pode acontecer? Não pode. Ou, por exemplo, a alteração de uma nota de aluno. Por exemplo, nota de um aluno, normalmente quem digita? Os professores. Qual que seria uma possível ameaça e vulnerabilidade na nota do aluno? Alguém ir lá alterar na nota no lugar do professor. Né? Então, isso é uma ameaça? Sim. Né? E precisa ter uma contramedida? Sim. Né? Aqui nós estamos só identificando as ameaças, né? Mas precisa ter contramedidas para cada uma das ameaças que forem identificadas nessa etapa. Quais os impactos da perda da confidencialidade, integridade, disponibilidade daquele ativo? Por exemplo, um vazamento de uma nota do aluno. Qual que é o impacto disso aí? Eu acho que não é um bom impacto. Integridade, alteração de uma nota do aluno, também não é bom. E disponibilidade, né? O aluno ele tem direito a consultar as suas notas? Tem, ela tem que estar disponível. E qual que é o impacto quando isso não ocorre? Então, então aqui isso aí são tarefas, né, etapas que devem ser feitas naquela etapa que eu falei lá atrás da identificação dos riscos.
Analisar o impacto dos riscos, né? Então, eu já falei um pouquinho lá atrás, mas é aqui onde você vai determinar qual que é o impacto resultante de uma falha de segurança. Por exemplo, normalmente as falhas elas têm consequências. Qual que é a probabilidade real daquela falha ocorrer? É alta, é baixa? Porque a gente normalmente se deseja minimizar essa probabilidade de ocorrência. Os níveis de riscos, por exemplo, um vazamento de uma nota de um aluno e a alteração de uma nota de um aluno são riscos existentes, mas que têm níveis diferentes e impactos diferentes. E, por último, determinar se um risco é ou não aceitável. Esses que eu acabei de citar, óbvio, por razões óbvias, eles são inaceitáveis. Mas, por exemplo, um laboratório de alunos, onde eles precisam ter acesso à internet, e, eventualmente, nesse acesso à internet, o aluno ele pode, às vezes, executar alguma ação não adequada. Isso é um risco? É um risco, mas é um risco que baixo. É aceitável? Provavelmente ele é aceitável. Né? Isso aqui, gente, esse ponto aqui ó, é um ponto assim, importantíssimo. Onde eu trabalho, antigamente, existia um bloqueio, o aluno não podia acessar o seu e-mail, né? A não ser que fosse o e-mail institucional, mas ele não podia acessar Hotmail, Gmail, ou qualquer outra conta de Gmail que não fosse institucional. Por que na época se fizeram isso? Política de segurança. Era a política de segurança vigente naquela época, era essa, porque entendia-se que acessar outros serviços de e-mail que não fosse o institucional poderia representar um risco. Né? Hoje, né, essa política já não existe mais, ela foi atualizada, por quê? Pelo fato do aluno acessar uma conta de e-mail que não seja institucional, isso é um risco? Pode fazer download de alguma informação né, que não seja adequada para a organização, pode haver contaminação por vírus, pode acontecer alguns problemas. Mas num laboratório didático, acadêmico, para o aluno poder acessar e estudar, isso é um risco aceitável? Eu entendo que é um risco aceitável, né? Então foi por esse motivo que lá eles fizeram essa atualização na política. Hoje pode, mas antigamente não podia. Comparar as opções de tratamento de risco, né? Então, é a próxima etapa, onde você vai aplicar os controles, aceitar certos riscos, evitar certos riscos e transferir, eventualmente, risco para terceiro. O que seria uma opção de transferir risco para terceiro? Por exemplo, armazenamento em nuvem. Né? Tem muitas empresas que fazem a opção por armazenar os seus dados em nuvem. Por quê? Porque entende que nessa situação, aquele serviço em nuvem já está devidamente protegido. Então, essa é uma opção de transferir um risco para terceiro. Né? Na hora que uma empresa ela vai fazer isso, qual que é o risco que ela ainda pode ter? Suponhamos que esse serviço em nuvem, em algum momento, se torne indisponível. Então, ele tem um risco de indisponibilidade, no caso do serviço em nuvem falhar. Então, esse também é um risco. Qual o risco é menor? Eu armazenar dados localmente ou adotar dados em nuvem? É nessa etapa aqui que a empresa ela vai fazer essa análise. Né? Ela vai começar a comparar, olha, eu posso armazenar dados localmente, eu posso armazenar os dados em nuvem, e quais os riscos associados a cada uma das duas alternativas e em cada alternativa, quais os riscos que eu preciso aceitar ou quais os riscos que eu estou evitando. Então, essa é a comparação, por quê? A partir do momento que se faz essa comparação de prós e contras, isso vai te dar subsídios para a. Bom, nessa etapa, né, uma vez você definido quais os mecanismos de controle existentes, você já comparou os prós e os contras de cada um deles, nessa etapa, tudo que você vai fazer é tomar decisão. Né? Quais os mecanismos de controle que serão adotados para combater aqueles riscos que foram identificados lá na etapa anterior. Perceba que aqui, gente,
Muitas vezes as pessoas elas pensam o seguinte: olha, eu vou adotar esse mecanismo de controle. Ah, por quê? Porque uma outra organização foi lá e adotou. Mas será que o que vale para uma organização vale para a sua organização? Nem sempre vale. Então, por isso mesmo que aquela etapa anterior de comparação dos mecanismos de controle, prós e contras de cada um, deve ocorrer. Por quê? Porque na hora que se seleciona algum mecanismo para controle e minimização de riscos, ela precisa ser subsidiada e justificada com algo que já foi definido na etapa anterior. Então, isso é muito importante. A própria norma, lá no anexo A, ele mostra alguns exemplos de mecanismos que podem ser adotados nessa situação. Uma vez escolhido os mecanismos de controle, o que se deve fazer? Duas operações que já está no finalzinho, que é a aprovação, a alta direção da organização precisa aprovar o que vai ser feito, e principalmente a autorização para implantar todas as medidas que estão contidas na política de segurança dessa organização. E aí precisa se preparar o que a gente chama de declaração de aplicabilidade. O que é declaração de aplicabilidade? É um documento formal que vai conter o quê? Qual o objetivo dos controles que foram escolhidos e qual a razão da sua adoção, quais os mecanismos que são adotados atualmente e a exclusão de qualquer objetivo de controle que não seja interessante para essa organização e qualquer justificativa para você excluir aquele mecanismo de controle. Por exemplo, aquele caso que eu citei, acesso de contas de e-mail que não fosse institucional, obviamente foi feita por um mecanismo de controle que foi excluído, mas que havia uma justificativa para isso. Na implementação do sistema de gestão de segurança da informação, o que a organização precisa fazer? Primeira coisa é o seguinte: quais as ações de gestão, os recursos que vão ser necessários, as responsabilidades, ou seja, quem que vai fazer isso aí, quem que é responsável pela implementação, a própria implementação em si do plano de tratamento de riscos, a implementação daqueles controles que foram selecionados lá na política, algumas medidas de como que se vai medir a eficácia daqueles controles, Por quê? Porque na hora que você vai começar a observar isso aí, isso vai retroalimentar a próxima etapa, que é o plano de melhorias contínuas. Implementar programa de conscientização e treinamento dos atores envolvidos. O que é isso aí, gente? A política de segurança de informação não é um documento secreto que deve ficar guardado numa gaveta. Todos os atores envolvidos têm que ter conhecimento do que pode e o que não pode naquela organização. Então, por exemplo, para acessar a internet, o usuário ele precisa fazer uma autenticação prévia num servidor proxy? Sim. As pessoas precisam saber que existe um servidor proxy? Precisam. Precisa saber o treinamento de como que você vai fazer essa autenticação? Precisa, gente. Então, assim, essa etapa aqui é uma etapa muito importante. E os atores, eles precisam ter ciência de algumas coisas que não são permitidas? Sim. Por exemplo, se lá na política foi definido que é proibido fazer a instalação de software que não seja pelo o software não licenciado, tranquilo. Os atores precisam ter ciência dessa proibição? Precisa. Olha, uma parente minha trabalhava num banco e lá na política dizia o seguinte, que era proibido receber no e-mail institucional daquela organização anexos que não fossem de uma lista de anexos definidos. Então, por exemplo, eu poderia mandar arquivos executáveis para o e-mail dessa parente minha? Não podia. E se ela abrisse aquele e-mail com executável? Ela estava descumprindo, poderia ser advertida. Eu podia enviar, por exemplo,
Na época, se eu não estiver enganada, a lista de proibições era arquivos do Word, arquivos de PowerPoint, ou seja, esses arquivos do pacote Office, não podia. Por quê? Porque na época tinha muita situação de vírus de macro nesses arquivos, e isso representava uma, um risco para a instituição que ela trabalhava, que era um banco. Então, assim, um outro tipo de política que eu já vi muitas organizações, os atores podem fazer download de arquivos? Pode. Qualquer tamanho de download? Não. Tem muitas organizações que colocam como restrição até o tamanho do download que uma pessoa pode fazer. Por quê? Porque download de arquivos grandes vai gerar uma sobrecarga na rede, o que vai prejudicar o desempenho. Então, todos esses são exemplos de coisas que podem e que não podem, que devem fazer parte do documento. Mas a grande questão é o seguinte, ó, não se esqueça disso aqui, da conscientização. Os atores precisam ter conhecimento? Precisa. E se ele não tiver conhecimento disso aí, a empresa pode aplicar alguma punição? Aí é que vem a questão, não pode. Tá? Então, já existe jurisprudência de casos de funcionários de empresas que não tinham conhecimento que a internet da empresa era monitorada e nessa empresa existiam algumas proibições de sites que os colaboradores não poderiam acessar a partir da internet corporativa. E aí a empresa ela quis aplicar uma punição a esse funcionário. Né? Aí o funcionário, se vendo prejudicado, o que ele fez? Entrou com a ação na justiça. Adivinha quem que ganhou? O funcionário. Por quê? Porque a empresa não elaborou essa etapa aqui, conscientização e treinamento. Então, essa daqui eu estou destacando porque é uma etapa crítica e que deve acontecer. Tá? Aqui, da mesma forma, né, gerenciar as operações, os recursos que estão previstos lá no sistema de gestão da informação, e a própria implementação em si, né, que já está lá no plano de segurança, então você precisa implementar os procedimentos que estão ali já previstos. Lá no ciclo PDCA, a próxima etapa é o que a gente chama de monitorar e analisar criticamente. O que é isso aí? É monitoramento constante, né? Porque uma política de segurança, ela é perfeita? Será que ela cobriu todas as lacunas? É provável que não. Então, o que acontece? Então, por isso que essa etapa aqui, ela precisa ocorrer para quê? Ó, detectar eventuais erros não previstos na elaboração da política, né? Identificar tentativas de violações à política, ou tentativas de ocorrência de algum incidente de segurança. Vai permitir também a direção determinar se aquilo que ela queria que fosse feito realmente está acontecendo, né? Ajudar a detectar eventos, né, indesejados de segurança, determinar se aquelas ações tomadas foram suficientes para combater todos aqueles riscos que foram levantados. Então, tudo isso é necessário fazer nessa etapa, né? E aí, obviamente, não só coletar essas informações, como analisar de forma crítica, né? Para levantando assim, o que é essa forma crítica? Levantando prós e contras, né? E será que as medidas tomadas foram suficientes? Será que a política de segurança está muito exagerada? Enfim, realmente é monitoramento e análise crítica do que foi feito, né? Essa análise crítica, ela deve ser feita assim o tempo inteiro? Não, né? Você define de quanto em quanto tempo você vai fazer isso aí, né? Pode ser mensal, pode ser semanal ou quinzenal, isso vai depender da organização, né? Então, e normalmente, muitas vezes aquilo que às vezes acontecia antes, talvez os riscos eles mudam, porque algumas coisas mudam. Por exemplo, eu posso mudanças nessa organização, departamentos que foram criados, né, vai levar também a uma reavaliação da política? Sim. Da mudança da tecnologia adotada. Então, por exemplo, a empresa que não tinha uma rede sem fio, ela passou a adotar uma rede sem fio. Isso vai ter impacto na política, precisa adequar a política. Os próprios objetivos e processos do negócio, né? Então, por exemplo, naquela época
que lá na universidade onde eu trabalho, por que eles resolveram liberar os e-mails? Porque muitas atividades, né, às vezes a gente enviava e-mails para os próprios alunos. Então, aquela proibição estava afetando, inclusive, a própria comunicação aluno-professor. Então, isso realmente teve que ser revisto. Ou ocorrência de novas ameaças que foram identificadas que antes não existiam. Né? Naquela análise crítica, talvez se perceba que os controles que foram implementados não foram tão eficazes assim. Alguns eventos externos que podem ocorrer, né? Então, o mais recente aqui no Brasil é a adoção da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, muitas empresas vão ter que rever as suas políticas de informação. Sim, né? Para você que não assistiu a aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, foi a aula anterior a essa, dá uma olhadinha lá se você ainda não assistiu. Então, perceba que tem várias situações que podem levar você a rever aquilo que está implementado na política. Outras situações, né? Então, normalmente se deve conduzir auditorias internas, então isso é coleta de dados mesmo, né? Há intervalos planejados, você não vai fazer isso o tempo inteiro, porque isso acaba se tornando inviável. A própria direção, ela precisa fazer uma análise crítica, né, de todos esses dados coletados para poder ver o que fica, o que sai, né? Ou seja, o plano de segurança, gente, ele tem que estar sempre sendo atualizado, né? Não é uma coisa estática. Aquilo que talvez funcione hoje não funciona amanhã. Normalmente, se houver alguma ação, algum evento de segurança, desses que eu acabei de relatar, então é importante se registrar, porque o registro disso aí é muito importante nessa etapa de monitoramento e análise crítica do sistema de gestão de segurança da informação. Então, a organização, né, na última etapa, ela deve fazer o que a gente chama de melhoria. O que é a melhoria? Né? Então, depois que você já verificou o que mudou, o que funcionou, o que não funcionou, né, o que pode levar a atualizações do sistema, aí você deve fazer o quê? De tempos em tempos, implementar as melhorias que já foram identificadas e necessárias, executar ações preventivas e corretivas apropriadas de acordo com essa análise crítica, comunicar as ações e melhorias a todos os atores envolvidos. Não adianta nada você atualizar a política se as pessoas não ficarem sabendo, e assegurar-se de que as melhorias atinjam os novos objetivos pretendidos. E como que vai fazer isso aí? Através de novos mecanismos de controle. Alguns requisitos que a política de segurança ela deve ter. Né? Então, a primeira coisa é o seguinte, a declaração documentada da política e objetivos do sistema de gestão de segurança da informação. Então, foi a primeira etapa que nós vimos lá atrás. Então, não adianta guardar aqui, ó. Isso precisa estar escrito. O escopo, ou seja, a quem se aplica, e tanto os atores quanto os segmentos de rede da organização, os procedimentos e controles que foram definidos lá atrás, uma descrição da metodologia de análise e avaliação de riscos, né? Então, se é feito o monitoramento da internet, isso precisa estar constando nesse documento. O relatório de análise e avaliação de riscos, onde foram identificados os riscos, foram definidos os níveis de risco dos mais baixos aos mais elevados, o plano de tratamento que foi feito lá atrás, os procedimentos documentados requeridos pela organização para assegurar o planejamento efetivo. Então, não adianta nada você decidir aquilo ali ficar só no papel, então você precisa ter mecanismo de controle para ter certeza que aquilo ali realmente foi feito. Os registros requeridos nessa norma e principalmente a declaração de aplicabilidade da política. A política de segurança da informação ela tem que passar por alguns controles, e são controles obrigatórios e que devem ser registrados. Os dois primeiros, é bem óbvio, né, que é a aprovação pela alta direção e quando foi feita a aprovação e quem que aprovou, né,
A mesma coisa para cada reaprovação, no caso de alguma alteração. A identificação das alterações que foram feitas e as situações das revisões previstas, e inclusive o seguinte, a partir de quando que se aplica, né? Para as pessoas às vezes não terem ciência que talvez algo que era permitido antes, agora não é mais permitido, e vice-versa. A garantia que as versões atualizadas estejam nos locais de uso, de nada adianta, né? Existe toda uma política e se ela não estiver disponível no local onde as pessoas estão utilizando os recursos de TI, a garantia que são legíveis e prontamente identificáveis, né? Então letras miúdas, situações dúbias, né? Não são recomendáveis. A garantia de disponibilidade, né? Então, novamente, para quem precisa realmente daquela informação que está lá na política. A garantia que documentos de origem externa sejam identificados, né? Então, normalmente, alguma legislação, alguma novidade da própria lei que possa afetar a política de segurança. A garantia que a distribuição de documentos seja controlada, o que é isso aí? Normalmente, as organizações têm documentos que precisam estar para algumas pessoas e outras não. Né? Então, quem que precisa ter conhecimento de cada situação? Por exemplo, vamos supor, a aprovação. Quem que precisa saber que aquela política ela foi aprovada, quem aprovou, a data? Nesse caso, eu acredito que todos, mas eventualmente alguma avaliação de riscos, um documento de avaliação de riscos. Quem que precisa ter ciência do documento de avaliação de riscos? Todo mundo ou parte da organização? Então, isso aí também precisa ser definido. A prevenção do uso não intencional de documentos por certas pessoas, por exemplo, um exemplo é esse que eu acabei de falar, um documento que faz avaliação dos riscos ou quais as regras foram implementadas no firewall. Será que todo mundo precisa saber isso aí? Então, isso precisa justamente garantir a distribuição para quem precisa ter acesso àquela informação e a prevenção do uso não intencional de um documento desse. E a identificação adequada de casos que possam ser retidos de modo intencional. Então, tá aí alguns mecanismos que precisam ser adotados pelos documentos. A política em si, ela deve ser pública, mas todos aqueles documentos que foram gerados na elaboração da política, não. Né? Então, isso é muito importante, o conhecimento disso aí. O controle dos registros, né? Então, nós vimos lá atrás, foram várias etapas para elaborar a política de segurança, então, tudo isso aí precisam ser registrados. Por quê? Porque caso alguém depois possa fazer alguma auditoria, se existe evidências de que realmente aqueles requisitos que estavam na norma foram cumpridos e não se pulou etapas. Caso contrário, essa política não está em conformidade com a norma. Né? Então, o sistema de gestão de segurança da informação, ela deve levar em consideração também requisitos legais, regulamentos pertinentes, obrigações contratuais, isso eu já comentei aqui nas aulas, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou então a própria legislação trabalhista, né? O trabalhador ele tem alguns direitos trabalhistas que, obviamente, a política ela deve levar isso em consideração. O principal direito dele é o direito do sigilo, né? Então tá aí. E deve ser mantidos, né, registro do desempenho do processo e todas as ocorrências de incidente de segurança que sejam significativas em relação ao sistema de gestão de segurança da informação. Né? Então, aqui alguns exemplos de registro são, por exemplo, livro de visitantes ou o cadastro de pessoas que estão acessando a internet, ou qualquer outro registro que você precisa ter para a garantia da implantação da política. Qual que é a responsabilidade da direção? Né? Então, normalmente, a direção das organizações, a primeira coisa que eles têm que ter é o comprometimento. O que quer dizer isso aí?
toda medida que for feita, a própria direção ela tem que afiançar aquilo ali. Por quê? Porque é o seguinte, se a própria direção não se comprometer com a implantação da política, é provável que ela não será cumprida. E a própria direção, o que ela tem que fornecer? Recursos financeiros, ou compra de equipamentos, serviços, ou qualquer coisa que seja necessária para a implantação que está na política, da mesma forma como prover treinamento, conscientização e definir quais as competências de cada ator dentro ali da política. Então, isso é comprometimento da direção. Se a direção não der apoio para colocar em vigor, não acontece. Sobre as auditorias, né? Então, vou passar aqui rapidamente, porque já foi dito lá atrás, sobre a necessidade de auditorias periódicas da própria política, e o objetivo disso aí também é o que já foi dito, né? Que é determinar se aqueles objetivos iniciais estão sendo cumpridos ou não, né? Então, se aqueles requisitos que foram definidos realmente estão sendo implementados. Bom, então com isso, né, eu termino, né, era isso que eu tinha para falar sobre a norma 27.001, né, uma aula até relativamente extensa. Na próxima aula eu vou falar dessa segunda norma, né, que é relacionada à segurança, que é a norma 17.799. Então, para você que chegou até o final dessa aula, meu muito obrigado, eu espero que você tenha gostado e na próxima quarta-feira o assunto vai ser essa segunda norma relativa à segurança da informação. Então, muito obrigada e até a próxima.